Questão 5. Uma carga está apoiada sobre um caminhão que trafega sobre uma superfície horizontal. A vista de cima está ilustrada na figura abaixo. Então aqui está a figura, o caminhão está efetuando está numa superfície horizontal, e aqui na carroceria do caminhão está a carga e você está enxergando isso de cima. O coeficiente de atrito estático entre a carga e o caminhão é 0,4 ou 0,40. Calcule qual a maior velocidade em metros por segundo com que o caminhão pode realizar uma curva circular de raio 100 metros, sem que a carga deslize. O exemplo que eu estou fornecendo é semelhante ao do exercício, apenas que aqui eu coloquei um carro efetuando uma pista circular de raio R, e lá no nosso exercício, no lugar do carro, você tem a carga em cima da carroceria do caminhão, mas o princípio de funcionamento é exatamente o mesmo. Então eu tenho carro de massa M, ou a carga de massa M, sobre um plano horizontal, descrevendo uma curva de raio R, com atrito de escorregamento lateral. Então, veja bem, nesse caso, a força horizontal que evita que ele derrape, que o carro derrape, no caso do nosso exercício, a carga derrape, saia pela tangente, é a força de atrito. Então, você tem aqui uma força de atrito. Quando o carro está passando por esse ponto da curva, ele tenta escapar pela tangente. Quem não deixa ele escapar é a força de atrito. Como ele não se move na vertical, a normal e o peso se anulam. Então, essa força de atrito que evite com que eles derrapem é a própria força resultante centrípeta, porque em todo movimento circular sempre surge sobre o corpo uma força resultante denominada força resultante centrípeta, que nesse caso é a nossa força de atrito estático. Mas acontece que a força resultante centrípeta, ela vale, a expressão matemática dela é mv² sobre R. A força de atrito estático, ela será máxima quando o carro estiver na iminência de escorregar para fora da pista. Ou seja, ele está para escorregar. Se ele passar com uma velocidade um pouquinho maior que determinado valor, que é o valor limite, ele escorrega. E nesse caso, a força de atrito estático máximo, ela vale o μ, coeficiente de estático fornecido, vezes a normal. Mas veja bem aqui, ó, a normal anula o peso, porque o carro não sobe nem desce. Portanto, a força de atrito estático máximo, ela vai ser μ estático, que é o coeficiente de atrito que foi dado, 0,4, vezes a normal é o peso, e o peso é mg. Portanto, a força resultante centrípeta é igual à força de atrito estático máximo. Então, mv² sobre R vai ser μ, aqui é μ mg. Veja bem, m com m cancela, você isola o v vai ser raiz quadrada de μrg. Esse μ é o coeficiente de atrito estático máximo entre a pista e, no nosso exercício, a carga, que está sobre a carroceria, R é o raio da curva e G é a aceleração da gravidade. Nessa fórmula, esse V é a máxima velocidade com que a carga consegue fazer a curva sem derrapar sobre o caminhão. Substituindo os valores, V vai ser raiz quadrada, o μ é 0,4, o raio da curva foi fornecido no enunciado é 100 e o G é 10. Portanto, vai dar uma velocidade de 20 metros por segundo. O que significa isso? Que se o caminhão efetuar uma curva com uma velocidade de 20 ou inferior a 20, a carga não escorrega. Agora, se ele já efetuar a curva com qualquer valor um pouquinho superior a 20, a carga escorrega da carroceria do caminhão. Questão 6, hidrostática. Um estudante deseja medir a razão
ρB sobre ρA, entre a densidade de uma bolinha, densidade da bolinha ρB, e a densidade da água ρA. Ele executa dois experimentos. Ele pendura a bolinha e verifica que a distensão da mola é x1. Tá? É claro que é no ar. Tá aqui, ó. 2. Ele pendura a bolinha mergulhada na água, tá vendo? Totalmente mergulhada na água. E verifica que a distensão da mola é x2, que é igual a x1 sobre 2. Qual é o valor encontrado para a razão ρB sobre ρA? Então, ele está pedindo a relação entre a densidade da bolinha e a densidade da água nessas condições do exercício. Bom, na primeira experiência, a distensão da mola, é claro que essa experiência é no ar, tá? Provoca uma força elástica que equilibra o peso. Então, tá aqui a primeira experiência, tá? No ar. Então, você tem o peso para baixo e a força elástica para cima. A bolinha está em equilíbrio, então a força elástica é igual ao peso. Então, a força elástica, que eu chamei de força elástica 1, é igual ao peso, na situação 1, tá? Mas a fórmula da força elástica é Kx. Como é na situação 1, é o Kx1. O peso é mg. Portanto, o peso vai ser igual a Kx1, que é igual. Mas o peso é mg. Veja bem, massa, peso da bolinha, hein? Massa é densidade sobre volume. Densidade é massa sobre volume. Então, a massa vai ser densidade vezes volume. Então, no lugar, vai ficar assim, ó. O peso é Kx1, tá? O peso vai ser a densidade vezes o volume e vezes a gravidade. Então, o peso da bolinha também é a densidade da bolinha vezes G vezes o volume da bolinha. Essa equação é a 1. Na segunda experiência, veja, ela está aqui agora. Agora, na segunda experiência, a bolinha está totalmente imersa na água de densidade ρA. Tá? Vai aparecer uma força elástica que distende a mola. E como ela está totalmente imersa, e todo o corpo totalmente imerso no líquido recebe um empuxo, que é uma força vertical para cima, que é esse empuxo aqui, ó. E ainda por cima você tem o peso para baixo. Então, quando a bolinha está totalmente imersa, você tem força elástica para cima, puxando ela para cima, empuxo da água, empurrando ela para cima, e o peso para baixo. Acontece que nessa situação também ela está em equilíbrio. Então, se ela está em equilíbrio, as duas forças para cima têm que anular a força para baixo. Portanto, a força elástica 2, da situação 2, mais o empuxo para cima, tem que anular o peso para baixo. A força elástica ela é Kx, no caso x2, que é a deformação da bolinha, na deformação da mola, na situação 2. Mas o empuxo, ele é densidade da água, ρA, vezes G, vezes o volume de água totalmente deslocada. Como a bolinha está totalmente imersa, então o volume deslocado da água é igualzinho ao volume da bolinha. Então aqui eu botei o volume da bolinha. Então esse é o empuxo, tá? Densidade da água vezes G vezes o volume da bolinha. Ele é igual ao peso. Então, essa força, Kx2, mais o empuxo, que é isso aqui, é igual ao peso. Vai ficar Kx2 mais ρAGB é igual. Mas quem é o peso? O peso, tá aqui, ó, ele é Kx1. Ficou Kx1. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse Kx1 e levei para a esquerda, peguei o ρAGVB, trouxe para a direita e multipliquei tudo por menos 1. E aí eu já coloquei o K em evidência. Então vai ficar K, que multiplica x1 menos x2, é igual a ρAGVB. Acontece que pelo enunciado, veja aqui, ó, o x2 é x1 sobre 2. Então eu substituo x2 por x1 sobre 2. Então vai ficar Kx1 menos x1 sobre 2, vai ser ρAGVB. Mas se você subtrair x1 menos x1 sobre 2, vai dar x1 sobre 2. Então vai ficar Kx1
sobre 2 é igual a ρA G VB. Mas veja bem, quem é o KX1? É ρB G VB aqui, ó. Então, no lugar do KX1, eu coloquei, que eu chamei de 1 aqui, eu coloquei ρB G VB. Como tem um 2 aqui, vai ficar sobre 2. E isso é igual a ρA G VB. Veja bem, VB com VB cancela, G com G cancela. Você vai pegar a relação que é pedida, ρB sobre ρA, vai ser igual a 2. Ele está pedindo a relação entre a densidade da bolinha e a densidade da água. Essa relação vale 2. Questão 7. O recipiente de 16 litros contém um gás ideal a uma pressão de 30 atmosferas. Calcule a pressão final em atmosferas, sabendo que o volume do recipiente passa de 8 litros, passa para 8 litros, e que a temperatura absoluta final é metade da temperatura absoluta inicial. Está aqui o desenho. Volume inicial 16 litros, volume final 8 litros. Temperatura inicial T, temperatura final T sobre 2, que ele disse que a temperatura final é a metade da temperatura inicial. E pressão inicial 30 atm, pressão final ele está pedindo. É só você jogar na equação de Clapeyron, tá? Aqui estão os dados. Volume inicial 16 litros, pressão inicial 30 atm, temperatura inicial ele quer. Temperatura inicial TI. Volume final 8 litros, pressão final está pedindo, temperatura final é inicial sobre 2. Basta você jogar na equação de Clapeyron. P1 V1 sobre T1, P2 V2 sobre T2, ou P inicial V inicial sobre T inicial, P final V final sobre T final. Substituindo 30 vezes 16 sobre T1 TI, PF está pedindo, o VF é 8 e o TF é T1 sobre 2. Resolvendo isso, você vai descobrir que a pressão pedida é de 30 atmosferas. Questão 8. A luz refletida na água do mar e que chega aos olhos de um banhista na praia é polarizada na direção horizontal. Então tá aqui, tá? Eu desenhei a praia na horizontal e a luz também está polarizada na direção horizontal, paralela à praia. Com o detetor, o módulo do campo elétrico na horizontal é medido e resulta 10 volts por metro. O banhista posiciona um polarizador ideal com a direção de polarização fazendo 30 graus com a horizontal. E com o mesmo detetor, mede o módulo do campo elétrico da luz que passa pelo polarizador. Qual o valor encontrado em volts por metro e considere o quociente 37,08. Aí o que ele fez? Ele mexeu na posição do polarizador, tá? Então ele fez que agora a nova direção fosse de 37 graus. Ele quer um novo módulo do campo elétrico. Tá vendo? Basta você projetar esse vetor campo elétrico nessa direção aqui, ó. Forma um ângulo de 37 graus. É só usar o cosseno, tá? Portanto, o vetor campo elétrico na nova direção módulo dele vale 10, né, que é o valor do E, vezes a projeção, é o cosseno. Você está projetando esse vetor aqui, nessa direção. Então, ele vai valer o 10 vezes cosseno 37, que vai ser 10 vezes 0,8, que vai dar 8 volts por metro.